O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi o primeiro a lançar o nome como candidato à presidência da Câmara dos Deputados, ainda no ano passado. E agora vê como principal adversário Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que conta com uma aliança de 11 partidos e também o apoio do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Muito obrigado por essa entrevista ao Jornal da Record, deputado. Como que o senhor pretende romper essa aliança que, aparentemente, nós temos 11 partidos com as maiores bancadas da casa apoiando o adversário do senhor? Muito obrigado pelo convite. Nós que representamos uma candidatura feita por deputados, com a união de vários partidos, que nasceu do fruto de muito trabalho ao longo desses 2 anos, uma campanha absolutamente natural, uma consolidação de um nome de maneira bem construída. Os partidos que nos apoiam têm muita identificação ideológica, têm muita identificação de posicionamentos, os nossos deputados pensam igual, e isso nos fortalece. O outro, apesar de que o único bloco até hoje, eu lancei a minha candidatura primeiro e protocolei o meu bloco primeiro. Algumas adesões ainda vão vir, como o PTB, esse final de semana, eu espero solidariedade, tudo certo semana que vem, quando vai se reunir o seu diretório. E o outro bloco, sequer foram ouvidos os deputados. Alguns líderes assinaram individualmente, sem ouvir as suas bancadas. E nós temos um caso prático aí do PSL, que 32 deputados subscreveram a lista e apresentaram à mesa da Câmara, aderindo ao nosso bloco. Ou seja, o que era maior ontem vira menor hoje. E será muito menor, não tenho dúvidas, até o dia 1º de fevereiro, quando vários partidos ainda terão a oportunidade de ouvir as suas bancadas e quando ouvirem seus deputados, eles terão uma surpresa, porque os deputados na Câmara conhecem os seus pares. A minha candidatura não é fruto de ninguém, não carece de apoio de ninguém que não sejam os meus pares. Você frisou com muita importância. O meu adversário é candidato do Rodrigo Maia. Talvez ele não tenha a possibilidade de andar na Câmara e cumprimentar mais do que 60 deputados conhecendo pelo nome, nunca foi o perfil. Mas eu espero e desejo sorte, que o debate continue em muito bom nível, que a gente possa tratar dos temas mais importantes para o Brasil. Agora, o que eu penso para a Câmara é muito diferente do que ele pensa e do seu principal apoiador. As duas câmaras são muito diversas e a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre isso aqui. Agora, o senhor acaba de falar das dissidências que esses partidos já enfrentam dentro. Um exemplo, estamos aqui na casa do deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal. O DEM já garantiu publicamente votos para o senhor, apesar de estar oficialmente na chapa de Baleia Rossi. O senhor lembrou do PSL, temos também o PSB, um partido de esquerda com uma dissidência já pública também, manifestando um apoio ao senhor. O senhor pretende trabalhar na campanha, mantendo essa conversa deputado com deputado? O que o senhor vai conversar com esses deputados para conseguir que eles não atendam às lideranças dos próprios partidos? Veja, não é não atender às lideranças. Os deputados, eles sempre são solícitos. O cargo de líder, que eu sou do meu partido, e sou graças à confiança da minha bancada por 6 anos, ele é feito no dia a dia. Nesse movimento de apresentação daquele candidato do bloco, quando tinham 5 ou 6 ali com possibilidades, a construção talvez tenha sido por exclusão, talvez não por opção. A primeira opção daquele bloco era o próprio presidente Rodrigo. A segunda opção do Rodrigo era Aguinaldo Ribeiro, que não tinha o apoio do nosso partido. E o terceiro candidato foi o que daria menos danos para uma composição de bloco. Só que aí veio o problema. A união de partidos muito diferentes ideologicamente, fica difícil a sustentação para suas bancadas que não foram consultadas. E aí, muitas pessoas dizem, são aqueles que vamos para os votos dos traidores. Não, são dissidentes de uma situação que não foram ouvidos, mas são maioria no seu partido hoje. Então a dissidência está em quem pensa que o deputado com mandato naquela casa, com representatividade no seu estado, com responsabilidade de temas e debates que tem que levar para o Brasil, vai ficar a reboque desse ou daquela pessoa para voto de presidente da Câmara. Ele vai votar num síndico da Câmara, é uma eleição administrativa que é a mais importante do Brasil, porque eu reputo que a Câmara,
A cadeira de presidente da Câmara é a cadeira mais importante da democracia brasileira. Por isso, o parlamentar vai olhar para ela e vai dizer, não, eu vou votar naquele candidato que representa o meu pensamento médio. E o meu pensamento na Câmara é garantir previsibilidade de pauta, coisa que não há, é garantir transparência na distribuição das relatorias, das MPs, dos projetos de lei, é fazer com que a proporcionalidade partidária obtida nas urnas seja respeitada literalmente, para que todos possam ter vez, possam ter voz. Muitos slogans, muitas bandeiras oportunistas de campanha não se sustentam um segundo quando você fala em democracia. Quem não defende a democracia? Em independência. Qual presidente da Câmara vai ousar não ser independente? Qual presidente da Câmara vai dizer que será um puxadinho do Poder Executivo? Ele não governa aquele plenário 2 semanas. Esse já é um discurso, então, de defesa, quando a gente pensa que o senhor é o candidato apoiado pelo presidente da República. É um apoio que mais ajuda ou atrapalha nesse momento? Não há necessariamente essa história de apoio do presidente da República ou apoio do presidente Rodrigo Maia. A eleição é interna, os eleitores são os deputados. Quem vai escolher são os deputados. E aí você fica dizendo, não, tem isso, tem aquilo, tem aquela fofoca, tem aquele discurso, tem aquele projeto. Não se tratou externamente de nenhum tipo de pauta. Tanto é que eu volto a afirmar, o meu compromisso é com a metodologia interna de dar voz, liberdade e transparência para que o mandato parlamentar obtido pelo deputado, com muito sacrifício no seu estado, possa aparecer. O ano da pandemia de 2020 foi muito difícil para a população, com o Covid, com o distanciamento social, e o Congresso Nacional não podia ser diferente. Trabalhou muito, mas se distanciou. Mas o distanciamento foi exageradamente centralizador. Foi quase uma ditadura parlamentar, quando os líderes não participavam de reunião de líderes, quando os líderes não influíam na pauta, quando os relatores eram escolhidos aleatoriamente por um pequeno grupo de deputados, quando esses relatórios eram engessados e você não podia modificá-los no plenário, e aí se travou a pauta do Brasil. E o Brasil passou o segundo semestre refém de uma paralisia que machucou muito esse ano de 2020. E agora, em 2021, com essa proposta nossa de fazer o feijão com arroz, cumprir o que manda o regimento, respeitar as minorias, fazer com que partidos de esquerda, partidos de centro, partido de direita tenham o seu espaço. Aquela Câmara é plural. Quais são as pautas que deveriam ter sido tocadas no ano passado e que não foram, na visão do senhor, que poderiam ter beneficiado a população? Muitas pautas. As reformas não andaram. Mas isso foi culpa do presidente da Câmara? Não pautou. Quem é que pauta? Quem é que pautou diversos assuntos? Quando você não reúne o colégio de líderes para ouvir, ele trouxe para si a responsabilidade do certo e do errado. Então ele não pautou. Foi pautada a reforma tributária? Foi pautada a reforma administrativa? Foi pautada a PEC emergencial do Senado, mas tinha um projeto similar do deputado Rigoni na Câmara? Foi pautada para discussão, porque não cabe ao presidente da Câmara. A Câmara dos Deputados não pode e não terá dono nunca. Aquilo é uma casa do povo, que eventualmente, de 4 em 4 anos se renova e de 2 em 2 um presidente assume para conduzir com imparcialidade o processo legislativo. É isso que eu vou fazer, é isso que dá confiança quando eu olho no olho de cada parlamentar por onde eu ando nesse país e naquele plenário, que eles sabem que eu faço acordo e cumpro, que eu dou a palavra e honro, o que pode ser feito será, e que eu não tenho nenhuma dificuldade em pautar qualquer assunto que esteja amadurecido na sociedade e com maioria no plenário e no colégio de líderes. Então, esses assuntos faltaram. Faltaram as reformas, faltou a discussão de vários projetos. Você tinha que ter encontrado uma solução orçamentária. Não instalar a CMO, por exemplo. O mal que fez ao país, hoje nós estamos sem orçamento, funcionando com 1/12 do orçamento de 2020. Nós poderíamos ter discutido como é que nós iríamos formatar esse orçamento para arrumar a situação, para que alguns projetos sociais, principalmente para as pessoas menos aquinhadas abaixo da linha da pobreza, pudessem ser atendidas, respeitando sempre o teto de gastos.
Por isso que a PEC emergencial é a principal, primordial, mais importante e será a primeira matéria a ser priorizada de grande importância na nossa gestão. Porque ela é quem vai dar o tom do limite responsável de não estourar o teto, de você diminuir gastos para poder, a partir daí, falar em qualquer tipo de programa. Você chegar num período eleitoral e querer tripudiar em cima de 200 mil mortes para dizer que vai convocar o Congresso Nacional para dar um aumento ao Bolsa Família e para dizer que vai estender o auxílio emergencial, dinheiro de onde, eu pergunto? Mas qual será a função da Câmara nesse combate à pandemia neste ano, que esperamos também a chegada da vacina? Não, aí eu não tenho dúvida que a Câmara nunca se furtou e não se furtará. Não faltará. Agora, nós temos certeza de que a vacina começará a ser aplicada em janeiro no povo do Brasil. Temos certeza disso. Pelas conversas, pelas tratativas, pelos acordos, pela compra de vacina já em alguns países. Mas o senhor tem essa garantia do ministro da Saúde? Em conversa com o ministro da Saúde, ele me deu garantia de que agora em janeiro nós começaríamos a vacinar. Essa preocupação é inerente a todos. E temos... Ninguém é insensível. Temos os insumos necessários para isso? Todos os insumos. Essa história de seringa, ela é absolutamente descartável. Eu tive na Zona Franca de Manaus, na quarta-feira, uma empresa do Amazonas pode fazer 40 milhões de seringa mês. A compra dos insumos na Índia, na Inglaterra, onde for, tem 4 ou 5 possibilidades de compra. O que a gente não pode fazer, o que a gente não vai fazer, é usar o povo brasileiro como, mais uma vez, massa de manobra de guerra política de vacina, de guerra política de remédio, de guerra política de discursos que vão levando, ouvindo de um lado para o outro, sem responsabilidade com o êxito. Porque, me desculpem, eu tive informações hoje, por exemplo, eu não sei, posso estar trazendo essa discussão, mas é bom que você traga a discussão aqui à tona, que a vacina do Butantan sequer foi certificada na China. Como é que nós vamos usar uma vacina que a lei que foi aprovada e prorrogada, a lei que foi da Câmara, do deputado professor Luizinho, do meu partido, que diz que uma vacina, se ela for homologada em qualquer uma das 4 principais agências mundiais de saúde, a dos Estados Unidos, a da União Europeia, da China e do Japão, ela pode ser usada aqui em 72 horas. Ótimo, brilhante. A Câmara deu essa sugestão, mas essa do Butantan sequer tem aprovação da China, nem do Japão, nem dos Estados Unidos, nem da União Europeia e também não tem da Anvisa. Como é que nós vamos levar isso para a população? Então, num momento como esse, é bom que nós tenhamos muita responsabilidade para não levar a população a um erro. E aí vem a questão da comunicação. Mas o que é primordial e que eu quero deixar bem claro, a Câmara vai trabalhar para que todas as condições sejam dadas ao Poder Executivo, ao Ministério da Saúde, para que eles tenham sempre uma atuação muito presente, muito perto, muito firme no combate à erradicação definitivamente do coronavírus com a vacina. E essa esperança ela é muito forte no meu coração, porque eu ouvi diversos depoimentos de muitas pessoas ligadas a essa área que agora em janeiro nós já começamos a vacinar. O senhor acaba de voltar dos primeiros compromissos de campanha visitando estados da região norte do país, voltou rapidamente a Brasília, mas já segue, né, um roteiro aí de muitas viagens. Por que é tão importante conversar com os parlamentares direto nos estados de origem deles? Quais são os próximos estados que o senhor vai visitar? Olha, nós começamos terça-feira pelo Amapá e o Pará. Na quarta-feira nós fizemos Roraima e Amazonas. Ontem nós fizemos o Acre e Rondônia e hoje nós fizemos o Mato Grosso. Nós começamos pelo norte do país, por uma coisa muito simples. É a região mais distante, é onde tem menos infraestrutura, é onde tem uma população mais carente, é onde tem as maiores desigualdades, é onde a pandemia voltou com mais força. São onde as bancadas na Câmara são menores, a maioria dos seus estados todos com 8 deputados, e nós de estados pequenos, eu sou de Alagoas, um estado com 9 deputados federais, nós temos a real situação de que ou nós nos unimos dentro da Câmara, ou nós não conseguimos ajudar os nossos estados, e todos nós temos responsabilidade com isso. Então, a saída para os estados é para ouvir os nossos deputados, ouvir
e fazer uma visita ao governador, ao prefeito, trazer uma realidade de Brasil, que é um país grande, continental, colocar a presidência da Câmara à disposição desses deputados de maneira mais efetiva, ouvindo críticas, ouvindo soluções e aproximando, fazendo pontes. São governadores de outros partidos, de outras ideologias, de outras tendências, mas institucionalmente todos nós representamos uma parte da população. Então essas viagens elas são importantes por isso. Você vê em loco os problemas, você se compromete, vê uma pauta nacional que unifica os estados, o que está assolando mais e dificultando a vida dos municípios, e trazendo a nossa bancada no olho a olho, na conversa individual, daquele que está insatisfeito porque não teve a oportunidade sequer de um projeto pautado, não é um projeto aprovado durante o seu mandato. E essas mudanças de previsibilidade de reunião, por exemplo, do Colégio de Líderes, nós vamos fazê-la na quinta-feira da semana anterior à semana de votação. Reúne os líderes na quinta tarde. Quais são os projetos? São esses. Vamos discutir esses. Tem aprovação de maioria? Tem. Então, o deputado vai ter quinta-noite, sexta, sábado, domingo e segunda para se inteirar do que ele vai votar terça, quarta e quinta. Aí você me pergunta, quinta? Eu digo, quinta-feira de manhã nós vamos votar projetos de deputados, que tem lá os milhares. Vamos fazer uma comissão de sistematização para ver o que é que serve, o que não está defasado, o que pode ser aglutinado, o que pode ser juntado, o que precisa ser renovado. Vamos trazer essa vida de contribuição para aquela casa e vamos trabalhar para voltarmos paulatinamente a funcionar presencialmente, com responsabilidade, cumprindo os protocolos. Quem tem mais comorbidade ou mais estado continua no sistema virtual híbrido, mas a Câmara precisa voltar a funcionar minimamente com as suas comissões permanentes, com as comissões especiais, com o plenário, para que os deputados tenham o que mais estão reclamando, voz. O senhor lançou o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, como o primeiro vice-presidente da chapa do senhor. Vai lançar outros nomes nas próximas viagens? Agora o senhor segue para o Nordeste? Olha, não funciona dessa maneira, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, administrativamente, internamente, as vagas elas são ocupadas pelo número de parlamentares e de partidos que você conquiste. Por isso que essa discussão de bloco, porque senão a gente só tratava de voto. O normal, e eu quero ver se na frente a gente implementa isso na Câmara, é que se dispute a cadeira de presidente e depois você siga a proporcionalidade normal das urnas. Mas, enquanto não é assim, você tem que formar blocos. Ao deputado Marcelo Ramos, que é um excelente companheiro do lado do Amazonas, um deputado de muita aceitação na casa, era um nome aí dos cotados à presidência e que declinou da sua candidatura porque viu que nós poderíamos somar mais juntos, aguardar na frente com paciência, como eu que já venho há muitos anos, uma oportunidade, ele terá a primeira escolha do nosso bloco. Hoje o nosso bloco só teriam 2 vagas, o outro bloco teriam 4. Com essa mudança, a gente já passa a ter as primeiras escolhas, já passa a ter a maioria do bloco. Então, muita coisa ainda vai acontecer, mas eu acho que vai acontecer para melhor, para consolidar a nossa eleição, porque, mais uma vez eu digo, a nossa eleição não é eleição de cúpula, não é eleição de presidentes de partido, não é eleição de governadores, que são importantes, mas não interferência deles no processo é sempre válida. A nossa eleição é uma eleição que ela vem da união dos deputados e ela vem do deputado, sem nenhum tipo de desafio às lideranças e presidentes de partido. Quando os deputados são ouvidos, quando você reúne o partido para decidir. Quando não, nós formamos maioria e expressamos essa maioria na formação de blocos a nosso favor e nos votos para nos elegermos presidente daquela casa. Para encerrar, o senhor hoje teve um encontro rápido com o presidente Jair Bolsonaro. O assunto foi exatamente a vacinação dos brasileiros? Claro, o presidente ele está preocupado com o assunto. Já me disse diversas vezes que qualquer vacina homologada e certificada na Anvisa, o governo está preparado para comprar. E a nossa preocupação é justamente essa. Nós não podemos fazer desse assunto nenhum tipo de cavalo de batalha de que lado for. O povo brasileiro, o povo do mundo precisa da vacina para voltar a se abraçar, para voltar a conviver, para que nós tenhamos uma vida normal, sem tantos percalços, sem tantos sustos, sem tantos óbitos, não é? Então, a preocupação 01 da nossa plataforma também, além de cuidar da economia, cuidar da vida. E a vacina hoje é a garantia para isso tudo.